Eu sei o meu chamado e a minha missão. Eu sei porque nasci e o que eu tenho que fazer, e você sabe? Jesus pergunta a Judas de uma forma incrível, irmão, incrível, porque ele poderia estar abalado, ele poderia estar revoltado, ele poderia partir para cima de Judas, descer fogo do céu. Miserável, desgraçado, ainda vem com negócio de beijinho, raça de víbora. Ele novamente, a última tentativa, o último encontro com Judas, ele trata de amigo. Para que você veio, amigo? Era a Santa Ceia, irmãos. Judas foi colocado ao lado de Jesus. Você sabe, né? Que era um lugar de honra. Você sabe que Tiago e João lutaram por isso, dizendo assim: coloca um do lado de outro, porque era costume daquela época no Oriente. Quando o anfitrião colocava alguém do seu lado, estava dizendo aos presentes: essas pessoas aqui do meu lado direito e esquerdo são as pessoas mais importantes aqui nesse lugar, fora eu. De um lado estava João, o apóstolo do amor. Do outro estava Judas, o traidor. Os estudiosos dizem que o ato de molhar o pão e entregar ao convidado significa: eu estou te dando honra. Mas ao invés de honra, o que entrou em Judas? Satanás. Mas não foi Jesus que entregou? Sim, Jesus entregou, mas o coração dele não estava voltado para Jesus mais. O coração dele já estava cheio de planos e projetos para trair o Filho de Deus. Irmãos, quantas pessoas que chegam na nossa vida, pessoas a quem nós queremos bem, pessoas pelas quais nós lutamos, nós nos esforçamos, nós fazemos tudo ao nosso alcance, mas na primeira oportunidade que elas têm, elas nos traem. Mesmo que você dê o bocado molhado, mesmo que você o coloque ou a coloque em posição de destaque na sua vida, mesmo que você faça tudo o que é possível fazer por alguém, para honrar a pessoa, para, designar a pessoa em uma situação de destaque, na sua própria vida, e você dizer: olha, essa pessoa aqui é muito importante para a minha vida, que todos saibam que essa pessoa aqui eu elegi como alguém importante na minha vida. Você pode ser surpreendido e surpreendida, porque alguém pode pegar tudo isso que você fez e faz e jogar no lixo e te trair. E traição aqui, eu não estou falando conjugal, eu estou falando de aliança de amor, de coração, de gente que você se doa e o seu esforço não vale nada, suas orações, seus conselhos, seu esforço é jogado no lixo com toda facilidade, porque muitas dessas pessoas se jogam no lixo. Entende o que eu estou dizendo? E Jesus então confronta ele e chama: amigo, a quem você veio? E você? Você tem honrado o que é feito por você? Você tem honrado as palavras que você ouve, os ensinos que você recebe? Ontem eu dizia aqui na igreja, irmãos, os irmãos que vieram para a reunião, os poucos que vieram, eu dizia: queridos, se preparem. Os sinais apontam para que o que a Bíblia Sagrada profetiza, dizendo o princípio das dores, já está chegando. Não vai ficar melhor, não. Não se iluda, não se engane. E eu não estou dizendo que o cristão, o servo do Senhor, não vai prosperar, porque Israel prosperou mesmo
quando no Egito havia pragas. Havia escuridão no Egito, mas havia luz sobre os filhos de Deus. Havia sangue na água dos egípcios, mas não na dos servos do Senhor. Amém? Havia tumores e pragas e moscas e rãs no Egito, mas nos servos de Deus não. Amém? Então não se engane. O mundo está caminhando para o que a profecia garante que vai acontecer, e eu creio nela, irmãos. Eu creio na palavra, então se prepare. Se prepare para isso. Está chegando. Mas só que nós vemos o que? Pessoas que simplesmente assumiram uma vida religiosa, estão convencidos de que a palavra de Deus é verdade, estão convencidos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, estão convencidos que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, estão convencidos de que tudo aquilo que está escrito aqui vai acontecer. Mas não é suficiente, porque a Bíblia não fala de ser convencido, ela fala de ser convertido. Jesus disse claramente a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Isso é uma conversão. E conversão significa mudar de caminho, mudar de rumo. Enquanto você continua fazendo, pensando, agindo da mesma maneira de outrora, você continuará sendo a mesma pessoa, agora travestido de um religioso. Por fora tem tudo de um religioso, irmão, tudo. Anda com a Bíblia, diz amém, vai na igreja, faz tudo, sabe? Mas saindo daqui, acabou-se. Quantas que se dizem cristãs, chega período, agora, festa junina, cai na bagaceira, meu irmão. Carnaval, Carnatal, basta ter uma festividade dessa que a pessoa não aguenta, tá ela lá no meio. Olha pro irmão aí, diga nada, só olhe, essa cara pálida, olha aí, olhe de novo, olhe. Olha, não, pastor, mas não tem nada a ver. Eu estava lá só olhando. Me mostre na Bíblia que isso é verdade, porque nessa minha Bíblia aqui diz claramente: nem constais com mais. Não é nem para comer junto, quanto mais ir para Carnatal. Micareta. Mas eu fui me divertir, pastor, exatamente. Porque a alegria do Senhor não é suficiente, porque obedecer a Deus não é suficiente. Irmãos, escute uma coisa, estou encerrando agora. Alguém me perguntou uma vez: pastor, o que levou Judas a trair Jesus? Decepção. Você ouviu o que eu falei? Decepção. Ele se decepcionou com Jesus. Ele achava que Jesus ia fazer uma revolução em Israel. Ele achava que Jesus ia bater de frente com os romanos, que Jesus ia fazer, sabe, como os antigos ungidos. E a palavra Cristo significa isso, ungido. Como Davi, como Gideão, como Jefité, ia fazer uma revolução, aquela coisa. Quando ele ouviu Jesus dizendo: pera aí, é para amar os inimigos. Ele falou: como é? Perdoar ainda vai, mas tem que amar. Está errado isso. Você quer saber como é que Judas se sentiu? Lembra do inimigo seu? Lembra de alguém que fez mal para você? Lembra de alguém que tentou realmente perturbar a sua vida e ver se é fácil amar gente assim? Não, irmãos. É uma coisa que para nós é impossível. Só é possível em aliança com Deus, debaixo de muita graça, cheio e repleto de muito amor que vem de Deus, porque o nosso amor não suporta isso. Sabe como é que é o nosso amor? O nosso amor é assim: amamos a quem nos ama. Mas Jesus falou sobre isso. Ele falou assim: se vocês amam
apenas a quem ama vocês. Não há diferença entre vocês e os gentios, porque eles também amam a quem os ama. Jesus está dizendo, tem que ir além, tem que ir mais. E a religião não dá suporte para isso. Religião não dá suporte para isso. Se você soubesse, irmãos, o que acontece nas grandes igrejas: briga, confusão por cargo, politicagem, safadeza, todo tipo de milacria, de coisa perversa tem, porque o homem na sua natureza ele é mau, caído no pecado. A religião não dá conta disso, não dá conta. É preciso você ter uma aliança com Deus e não almejar esses lugares. Enquanto você almejar isso, posição, cargo, você é apenas um religioso. Você não entendeu o reino de Deus, porque no reino de Deus o sentido é diferente. Ele falou assim: quer ser o maior? Quer ser? Quer mesmo ser o maior? É simples: seja o que serve. Amém? Mas a turma quer vir para a igreja e trazer a cultura e o pensamento do mundo e continuar praticando isso dentro da igreja. Ou seja, querem ser o maior porque falam bem, querem ser maior porque cantam bem. Se não, queridos, como é que pode alguém, para louvar a Deus, cobrar 40, 50 mil reais? Não entenda que eu acho errado. Eu não acho errado que um cantor cristão ele ganhe por isso. Se ele está no mundo, qual é a profissão dele? Cantor. Ele vai cantar de graça? Não vai. Então ele vai para o meio cristão, ele precisa de subsistência, precisa. Então eu não acho errado que ele cobre para cantar, mas cobre aonde? No show. No show. O ingresso é 100 reais. Vixe, tá caro, então vai no outro, porque no meu é 100 reais. Porque eu tenho que pagar minha banda, eu tenho que pagar a viagem, eu tenho que pagar a hospedagem, a alimentação do povo. Você sabe quanto é que cobra um guitarrista, um baixista, um baterista, um tecladista? Você não sabe. É caro. Então tem que cobrar. Mas no show, na igreja, deveria ser oferta. E oferta voluntária. Amém? Ah, mas eu não vou não, porque eu já fui igreja pequena, sabe? E me deu despesa. Você tem ideia do que aconteceu comigo? Quantas vezes já fui pregar e eu que tive que pagar? Combustível. Eu que tive que pagar, sabe? Alimentação. Já dizia o velho ditado nordestino, irmão: quem não pode com pote, não pega na rodilha, meu filho. O que a Bíblia diz sobre isso? Botou a mão no arado, não olhe para trás. É até o final. Amém? Mas cobram 50 mil reais, irmão, 50 mil reais para cantar 3 hinos, 4 hinos. Eu acho isso, sabe, horrível. Pregador que também da mesma forma, tem pregadores itinerantes que não são pastores de igreja, são homens consagrados, são homens ungidos por Deus, homens consagrados e ungidos por Deus, mas não são pastores, não têm um ministério pastoral de liderança de igreja. A gente chama de ministério itinerante, que eu também concordo que eles devem ser mantidos, mas está uma bagunça. O cara cobrar a mesma coisa, 100 mil, 20 mil para ir pregar. São religiosos, irmãos. Querem posição, querem status, querem mostrar para os outros que andam de jatinho. Esses dias o camarada veio falar comigo: ah, porque os pregadores aí comprando jatinho, comprando fazenda. Eu falei: eu quero lá saber de quem está comprando fazenda, irmão. Quer saber disso?
Pegou o dinheiro da igreja, comprou fazenda, comprou gado. Vai prestar contas a Deus. Eu não tenho nada com isso. Absolutamente nada com isso. Entende? E por que isso acontece? Porque são religiosos. Pastor. Cantor. Olha o que está acontecendo esses dias aí. Não vou falar nomes aqui. Os escândalos de cantores que a gente achava que eram levitas, que eram adoradores, sendo revelado, porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Um dia vai ser revelado. Então você tem que ter no coração: peraí, se fosse eu no lugar de Judas, se fosse eu, olhe para os meus obreiros aí, olhe para eles. Pastor Manel lá atrás ali. Pastor Manel está cansado. Pastor Manel ali. Olha o presbítero, olha os obreiros. Me garanta que esse pessoal vai ficar comigo até o final. Me garanta. Dê garantia assim: pastor, esses aí eu boto a mão no fogo. Esses aí são fiéis e verdadeiros. Os outros que saíram também eram. Eu poderia nunca mais acreditar em ninguém, nunca mais consagrar ninguém, irmãos. Do tanto que já sofri, do tanto que já me decepcionaram. Não foi fácil, mas eu me recorri à palavra. A palavra. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com qualquer um de nós. Amém? Fique esperto aí, viu, pastor Manuel? Vai aprendendo na minha história aí. Se fizeram comigo, meu filho, se ligue. Fique ligeiro, como diz você. A que vieste? Você deveria saber, ou você deve saber, qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus com você. Por que você criou uma amizade com fulano? Qual foi o propósito disso, irmãos? Para que isso? Para que você está naquele trabalho? Para que você está naquele emprego? Qual é o seu propósito? O propósito de Deus na sua vida, na sua família. Tem gente na sua família que poderia ser mais qualificado, porque estudou mais, porque tem mais recursos, sei lá o que, mais bonito, mais alto, mais forte, sei lá o que. Por que Deus escolheu você? Qual foi o propósito disso? Não se esconda atrás da religião, não se esconda. Tenha coragem de confrontar seus amigos e tirá-los do mal, até onde der. Pode chegar um momento que não dá mais. Isso tanto faz familiares, tanto faz amigos. Chega um momento que você não alcança mais de tão longe que a pessoa foi. E se prepare para isso, porque algumas pessoas simplesmente elas escolheram mal. E por mais que isso nos doa, por mais que isso nos machuque, por mais que isso nos magoe, alguns deles poderão não ser salvos, porque não querem a salvação, porque rejeitam a salvação. E você não deve parar por ninguém. Por ninguém. Mas pastor, é alguém que eu amo muito, pastor. É alguém que eu tenho uma ligação muito forte, irmão. Jesus provou que amava Judas. Provou. Ele poderia ter colocado Pedro ao lado dele, Tiago ao lado dele. Porque Judas, ele não chamou outro de amigo, não chamou outro, chamou Judas. Pode ver, quando ele fala amigos, eu não vos chamareis mais de servos, chamarei de amigos. Ele fala de forma genérica, não direcionada a uma pessoa, mas com Judas foi direcionado. Ele disse a Judas: meu amigo, você veio para quê? Qual é o propósito da sua vida comigo? Você está na minha vida para fazer o quê? Ei, obreiros, estão aqui fazendo o quê? Qual o propósito de vocês aqui? Cargo, fama, poder, autoridade? Qual é o seu propósito? Por que você está na vida dos seus amigos? Qual o propósito? Entende isso? Sim. Está claro, irmãos? E a Bíblia Sagrada diz claramente que Judas não voltou mais atrás. Mas ele saiu dali, e a palavra diz que ele foi e deu cabo da própria vida, porque esse é o fim do pecado. Foi grande o pecado, não se esqueça. Porque quando Jesus estava de frente para a autoridade,
Ele disse claramente: maior pecado tem quem me entregou a vocês. Maior pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas pastor, está bem escondido, ninguém sabe, ninguém viu. Deus viu. Isso não fica escondido para sempre. Um dia vai te alcançar, então não deixe. Não deixe. Mas pastor, eu não consigo, falar a verdade. Peça ajuda. Se livre disso. Mas vou passar vergonha, passe. É melhor um rosto vermelho por alguns dias, algumas semanas, do que o corpo pegando fogo no inferno. É muito pior. Me feriram, pastor, me machucaram. Faça como Jesus. Não deixe que as marcas definam você. Jesus não deixou que a ação de traição de Judas mudasse o propósito dele, e ele foi até o fim. Mas é minha família, pastor, eu sei que é duro, porque como eu disse, a traição só pode vir de quem você ama, porque são eles que têm acesso à sua alma. É duro, dói, é incômodo, é angustiante. Mas Jesus está dando exemplo para nós. Mesmo que aconteça isso, de ferirem a sua alma, vá até o fim. Judas mudou, Jesus nunca. Ele permaneceu o mesmo e foi até o fim. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.